Quando a poeira baixou após a derrota de Aníbal na Itália Central e os romanos conseguiram empurrá-lo para o sul, o Senado percebeu uma verdade inconveniente: a guerra não seria vencida enquanto o inimigo recebesse reforços e recursos da Espanha. Aquela região, rica em homens para recrutar e metais preciosos para financiar exércitos, era a veia aberta que mantinha Aníbal vivo. Mas a situação por lá beirava o desastre. Os irmãos Cipião haviam sido esmagados, a maioria das tribos ibéricas voltará a jurar lealdade a Cartago, e Roma mal conseguia segurar um punhado de terra ao norte do rio Ebro. Era hora de agir ou perder tudo. O problema? Nenhum general experiente queria assumir aquele desastre. No Senado, os nomes mais respeitados se esquivavam do desafio, temendo repetir o destino do Cipião. Quando a decisão foi jogada para a Assembleia Popular, o silêncio foi ensurdecedor. Até que um jovem de voz firme se levantou: se ninguém mais ousa, eu tomo a responsabilidade. Seu nome era Públio Cornélio Cipião, e aquele gesto ousado mudaria o curso da história. Alguns o chamaram de imprudente e outros de visionário. Os céticos no Senado torceram o nariz, afinal, ele tinha entre 24 e 27 anos, uma idade em que muitos ainda aprendiam a empunhar a espada. Se acham que sou jovem demais, desafiou Cipião, que um de vocês, tão sábios, tome meu lugar. O convite caiu no vazio. As ordens foram seladas, ele partiria para a Espanha com poderes de procônsul. Mas quem era aquele jovem que assumia um fardo recusado por veteranos? Públio Cornélio Cipião não era um qualquer. Vinha de uma linhagem que respirava guerra e poder, os Cornélios, patrícios cujos ancestrais já comandavam legiões desde a Primeira Guerra Púnica. Seu pai e seu tio haviam caído em batalha na Espanha, vitimados pela mesma estratégia que agora ele jurava desmontar. Sua esposa era filha de Lúcio Emílio Paulo, o cônsul morto em Canas, mais um nome na lista de parentes ceifados por Aníbal. Sua própria filha, Cornélia, seria mãe dos Gracos, os tribunos que abalaram Roma décadas depois. O sangue derramado clamava por vingança, mas Cipião não era movido apenas pela dor. Ele via na Espanha não um túmulo, mas uma oportunidade. O que poucos sabiam é que aquele aristocrata de discurso inflamado tinha laços inesperados com os líderes populares. Amigo de Gaio Flamínio, derrotado por Aníbal no Lago Trasimeno, e de Gaio Terêncio Varrão, o sobrevivente de Canas, Cipião transitava entre a nobreza e a plebe com uma habilidade rara. Isso explicava porque o povo o apoiava sem hesitar, ele falava sua linguagem, sem desdenhar das tradições romanas. Ao mesmo tempo, era um dos primeiros patrícios a abraçar a cultura grega, estudava filosofia, retórica e estratégia como poucos. Não à toa, os historiadores antigos teceram lendas em torno de seu nascimento, contavam que sua mãe, Pomponia, estéril por anos, teria concebido após uma serpente gigante aparecer em seu leito. O presságio? Um filho marcado pelos deuses. Cipião nunca negou a história. Na juventude, ele não fugia aos excessos de sua classe, vinho, festas e ostentação faziam parte do cotidiano. Mas ao atingir a maioridade, transformou-se. Cada gesto era calculado para construir uma imagem, a do eleito pelos céus. Subia ao Capitólio diariamente, como se consultasse Júpiter em pessoa. Falava de sonhos proféticos e inspirações divinas, táticas que, aliadas a uma coragem inquebrantável, faziam até os mais céticos acreditarem nele. Aos 17 ou 18 anos, tornou-se sacerdote de Marte, mas a guerra o arrancou do templo. Alistou-se no exército do pai e, em Ticino, provou seu valor. Quando o cônsul Públio Cornélio Cipião foi cercado por cavaleiros númidas, foi o filho quem o salvou, lançando-se contra os inimigos sem hesitar. Os 2 anos seguintes são um enigma, mas dificilmente foram perdidos. Em 216 a.C., já como tribuno militar, lutou em Canas e escapou do massacre. Enquanto outros nobres planejavam fugir da Itália, ele os deteve, reorganizando os sobreviventes em uma força coesa. Depois, como edil, cargo que assumiu antes da idade mínima, desafiando os tribunos, se o povo me quer, a lei se curva à vontade popular, trabalhou incansavelmente. Esteve no cerco de Capua e, quando chegou a notícia da morte do pai e do tio na Espanha, algo nele se transformou. Não era apenas vingança que o impulsionava. Cipião havia estudado o tabuleiro hispânico e viu ali não uma causa perdida, mas um jogo que ainda poderia ser virado. Se Roma queria vencer Aníbal, o caminho passava por cortar suas raízes e ele seria o machado. O que à primeira vista poderia parecer um mero cálculo estratégico revelou-se, na verdade, uma visão de gênio militar.
Cipião não apenas compartilhou suas reflexões com os soldados que lideraria contra o inimigo, como também desvendou a eles a verdadeira natureza das derrotas passadas. A vitória de Cartago sobre seus antecessores não fora obra do destino, mas sim fruto da traição dos aliados ibéricos e da arrogância dos próprios generais romanos. Agora, porém, o cenário era outro. Os ibéricos, exasperados pela opressão cartaginesa, ansiavam por retornar à aliança com Roma, alguns já negociavam em segredo, outros aguardavam apenas um sinal de força romana para se rebelarem. E Cipião, com sua perspicácia habitual, soube que as forças punicas estavam dispersas, criando a brecha perfeita para um golpe decisivo, derrotá-las uma a uma, antes que pudessem se unir. No final do verão de 210 a.C., após meticulosos preparativos, Públio Cornélio Cipião partiu para a Espanha à frente de um contingente de reforço, 10.000 infantes, 1.000 cavaleiros e 30 navios de guerra. Sua chegada a Empúries foi apenas o primeiro passo. Seguindo pela costa até Tarraco, uniu-se às tropas já estacionadas na península, enquanto delegações de tribos ibéricas, descontentes com o jugo cartaginês, afluíam ao seu acampamento. Com um carisma que cativava tanto romanos quanto nativos, Cipião não perdeu tempo. Enquanto o inverno caía sobre a Espanha, ele transformou Tarraco em um quartel-general de guerra, treinava suas legiões, aperfeiçoava a frota e tecia uma rede de espiões que lhe fornecia informações preciosas. Os dados confirmavam suas suspeitas. 3 exércitos cartagineses operavam na região, os dos irmãos Aníbal e Magão, além das forças de Asdrúbal, filho de Gisgo. Embora dispersos, sua disposição era, à primeira vista, vantajosa, facilitava o abastecimento, a recrutamento de mercenários e o controle sobre os ibéricos. Mas Cipião viu além. Um ataque a qualquer um deles acionara os outros dois, forçando Roma a enfrentar uma coalizão esmagadora em números, exatamente o erro que havia ceifado a vida de seu pai e tio. Não, ele não repetiria a história. Precisava de um movimento ousado, algo que desequilibrasse o tabuleiro de uma vez por todas. E assim, durante os meses frios, enquanto a neve cobria as montanhas hispânicas, sua mente forjava um plano tão audacioso quanto brilhante. A operação seria mantida em absoluto sigilo, apenas seu amigo e almirante Gaio Lélio conhecia todos os detalhes. Quando a primavera de 209 a.C. despontou, Cipião marchou para o sul à frente de 25.000 infantes e 2,5 mil cavaleiros, enquanto a frota, sob comando de Lélio, avançava paralela à costa. Só no 7º dia de marcha os soldados compreenderam o destino da campanha e a ousadia do seu líder, Nova Cartago, a joia cartaginesa na Espanha, o símbolo de seu poder, o nó que sustinha todo o domínio púnico na península. A cidade era um prêmio inestimável, rica, populosa, repleta de arsenais, provisões e tesouros acumulados para sustentar a guerra. Mais crucial ainda, abrigava reféns das tribos ibéricas, cuja lealdade a Cartago dependia desse controle forçado. Nova Cartago era também a chave para a África. Se os cartagineses a usavam como trampolim para ameaçar a Itália, Roma poderia virá-la contra eles mesmos. Seu porto, o melhor entre Gades e os Pirineus, era uma fortaleza natural, mas também um alvo tentador. E Cipião, que tudo previra, soube que o momento era propício. As 3 armas cartaginesas estavam a pelo menos 10 dias de marcha da cidade, que, confiante em sua invulnerabilidade, era guardada por apenas 1.000 homens. Situada em um istmo, cercada pelo mar em quase toda a sua extensão, Nova Cartago parecia inexpugnável. Mas Cipião, mestre em transformar fraquezas em vantagens, compreendeu que seu isolamento era também sua ruína. Bloqueá-la por terra seria inútil sem dominar as águas, e dominar as águas sem sitiar a cidade seria um esforço vão. Ordenou então a construção de obras de cerco terrestres, enquanto a frota se posicionava para fechar a entrada do porto. Cada comandante naval recebeu instruções precisas, vigilância incessante, especialmente à noite, quando a desesperança dos sitiados os levaria a tentar uma fuga. Os navios estavam equipados com torres de assalto, escadas, ganchos e máquinas de arremesso, prova de que o ataque não era improvisado, mas planejado há meses. Na véspera do assalto, Cipião reuniu suas tropas. Sei que muitos de vocês se perguntam por que os trouxe até aqui, começou, com a voz firme que já havia inspirado legiões. Alguns pensam que meu objetivo é apenas esta cidade. Enganam-se. Tomando Nova Cartago, conquistamos toda a Espanha. Aqui estão os suprimentos que alimentam os exércitos de Cartago, as armas que os equipam, os reféns que escravizam nossos aliados. Ao tomarmos tudo isso, cortaremos a cabeça da serpente. 3 exércitos inimigos ficarão paralisados, famintos, abandonados.
e os ibéricos, livres de suas correntes, voltarão a ser nossos irmãos de armas. Fez uma pausa, deixando que as palavras ecoassem. Amanhã, muitos de vocês cairão. Mas amanhã, ao pôr do sol, esta cidade será nossa. Um murmúrio percorreu as fileiras. Perguntam como tenho tanta certeza? Porque os deuses estão conosco. Seu tom baixou, quase conspiratório. Sonhei com Netuno. Ele me prometeu as águas a nosso favor. Os soldados entreolharam-se, alguns tocaram amuletos. O resto depende de nós. Ergueu a espada. Que Roma se lembre deste dia. E ao bravo que primeiro escalar os muros da cidade, prometo uma coroa de ouro pela sua coragem ainda hoje, no novo Cartago. Sua voz cortou o ar como uma lâmina, e os olhos dos soldados brilharam com a promessa de glória. Mas enquanto os romanos se preparavam para o assalto, do outro lado daqueles muros, a cidade não dormia. Magão, não o irmão de Aníbal, mas um comandante de igual astúcia, sabia que o cerco não era apenas uma ameaça, mas uma sentença. Com mãos firmes, reorganizou o que restava de seu exército, os veteranos da guarnição, os cidadãos armados à pressa, homens que até ontem empunhavam ferramentas e agora seguiam espadas. Dividiu suas forças com a precisão de um cirurgião, uma parte para guardar a citadela, outra para os morros a leste, onde a vista dominava o horizonte. Os portões do Istmo, ponto vital, foram reforçados com os últimos homens disponíveis. Cartago não cairia sem lutar. O sol mal havia nascido quando o sinal de Cipião rasgou o silêncio. As legiões avançaram como uma única besta, arrastando escadas de assalto, os escudos erguidos contra o céu. Estavam a poucos passos das muralhas quando, de repente, os portões orientais se abriram com um estrondo. Uma cunha de cartagineses irrompeu em gritos de guerra, lançando-se contra os romanos como lobos sobre um rebanho desprotegido. Magão não era homem de esperar a morte, preferia buscá-la. Sua tática era ousada, romper o cerco por terra, desorganizar as linhas inimigas e, quem sabe, quebrar o ímpeto romano antes que fosse tarde. Por um momento, funcionou. Os cartagineses, embora em menor número, empurraram os primeiros escalões romanos de volta ao acampamento. Os legionários, pegos de surpresa, recuaram em desordem, enquanto os oficiais berravam ordens para reorganizar as fileiras. Mas Roma não se abala tão facilmente. As reservas avançaram em colunas fechadas, e logo a maré virou. Os cartagineses, esgotados, sentiram o peso da disciplina romana. Suas linhas vacilaram. Alguns correram. Outros, em pânico, viraram as costas para a cidade que juraram defender. E foi então que o destino sorriu para Cipião. Os romanos, misturados aos fugitivos, quase romperam pelos portões abertos. A oportunidade era dourada e Públio Cornélio não era homem de deixá-la escapar. Sem hesitar, ordenou o ataque geral. As trompas soaram, e as legiões arremeteram contra as muralhas como uma tempestade. Do alto dos muros, os defensores, muitos deles cidadãos armados pela primeira vez, tremiam. Alguns atiraram suas armas e fugiram. Outros, em desespero, saltaram das ameaças para escapar da carnificina que se anunciava. Mas o verdadeiro golpe viria de onde ninguém esperava. Do morro onde se erguia o acampamento romano, Cipião observava tudo com olhos de águia. Via as brechas nas defesas, os trechos de muro abandonados, o medo corrompendo a resistência. Não perdeu um instante. Ordenou que seus homens mais frescos pegassem as escadas, os arietes, tudo que pudesse transformar uma fresta em vitória. Ele mesmo, à frente de 3 escudeiros, avançou sob a proteção dos scuta, desafiando a morte com um sorriso nos lábios. O ímpeto era contagiante. Os legionários, eletrizados, escalaram as muralhas como demônios. Pouco a pouco, os parapeitos foram tomados. Os cartagineses, agora acossados de todos os lados, não tinham mais resposta. Mas o mar trairia as esperanças romanas. Os navios, que deveriam selar o destino da cidade, falharam miseravelmente. Os homens, ao descerem as praias, tropeçavam uns nos outros, mais preocupados em não afundar do que em lutar. As escadas de abordagem quebraram sob o peso dos soldados. Alguns, paralisados pelo medo das alturas, congelaram nos degraus. Outros caíram, esmagados pelo próprio equipamento. O que deveria ser um golpe cerceador virou um espetáculo de desorganização.
Os cartagineses, recuperados do susto inicial, aproveitaram a confusão. Com suas armas de arremesso, ceifaram romanos como trigo maduro. As escadas eram poucas, frágeis, insuficientes para uma muralha tão alta. Cada minuto de atraso custava vidas. O assalto estava ruindo. Cipião viu. E, como todo grande general, soube quando mudar o jogo. Antes que o desânimo se espalhasse, um novo sinal ecoou. Tropas frescas, substituindo os exaustos, pegaram as escadas abandonadas e partiram para mais um ataque. Mas desta vez, não era apenas força bruta, era astúcia. Desde o amanhecer, Cipião aguardava um sinal dos céus. Ou melhor, do mar. Na véspera, havia recrutado pescadores em Tarraco, homens que conheciam os caprichos daquelas águas. Eles lhe falaram dos recuos da maré na laguna ao norte, quando as águas baixavam tanto que um homem podia atravessá-la a pé. Quando o vento norte soprar com fúria, disseram, a laguna se renderá a você. Agora, os pescadores voltavam correndo, a maré recuara. O vento uivava, arrastando as ondas para longe da costa. Neptuno cumprirá sua promessa. Sem perder tempo, Cipião selecionou 500 de seus melhores homens. Com a água pela cintura, às vezes pelos joelhos, avançaram pelo leito lamacento da laguna, invisíveis aos olhos dos defensores. Enquanto o grosso do exército lutava e morria nos muros orientais, o flanco norte estava desguarnecido. As muralhas ali eram baixas, quase desprotegidas. Ninguém imaginaria um ataque vindo das águas vazias. Até que foi tarde. Cipião e seus homens escalaram os parapeitos sem encontrar resistência. Silenciosos como sombras, desceram pelo lado interno e marcharam direto para os portões principais. Quando os cartagineses perceberam, já era tarde. Os romanos, por dentro, abateram as través com machados. Os portões ruíram. E então, como uma enxurrada, as legiões irromperam pela cidade. A ordem foi clara, nenhum prisioneiro. Magão, cercado na citadela, viu o massacre se aproximar. Quando as chamas começaram a lamber os telhados e o cheiro de sangue encheu o ar, baixou sua espada. A rendição foi sua última ordem. Cipião, porém, era mais estratégico do que cruel. Ao aceitar a capitulação de Magão, freou a matança. Os saqueadores, porém, já tinham feito seu trabalho. O butim foi além dos sonhos, 600 talentos em ouro e prata, mais do que todo o tesouro que Roma lhe dera para conquistar a Espanha. 400 catapultas, 75 balistas, dezenas de escorpiões e 74 estandartes inimigos. 63 navios mercantes, carregados até a borda com grãos, bronze, ferro e madeiras preciosas, além de fibras para cordames e lenha para construção. Era o suficiente para equipar uma frota inteira. E os 10.000 prisioneiros? Os cidadãos de Novo Cartago foram poupados, suas propriedades, devolvidas, suas vidas, preservadas. Uma clemência calculada. Afinal, nada convenceria melhor os próximos a se renderem do que a prova de que Roma poderia ser tanto implacável quanto generosa. Quanto ao sinal de Neptuno. Cipião deixou que a lenda crescesse. Os soldados, exaustos mas eufóricos, já murmuravam que os deuses haviam secado o mar para eles. E quem seria louco de duvidar? Afinal, não era a vitória a melhor das provas? Aquela noite, enquanto o fogo das tochas dançava sobre os espólios da batalha, um só pensamento unia os corações romanos: Cartago havia caído. E Roma era eterna. Mas a verdadeira genialidade de Cipião não se limitava ao campo de batalha. Enquanto os últimos ecos da vitória ainda ressoavam, ele já tecia os fios de uma estratégia que transcenderia a mera conquista militar. Cerca de 2.000 artesãos, antes cativos de sua própria condição, foram declarados escravos do Estado, mas com uma promessa que brilhava como um farol: a liberdade ao término da guerra. Não era caridade, era cálculo. Roma precisava de mãos hábeis para forjar armas, reparar muralhas e erguer o futuro. E Cipião sabia que a esperança é o melhor combustível para o trabalho. Os mais robustos entre os prisioneiros foram enviados aos navios como remadores, seus braços transformados em máquinas de guerra. Mas até aqui, a astúcia romana se revelava: os filhos dos chefes berberes, cerca de 300 crianças, reféns valiosos, foram tratados não como troféus, mas como hóspedes. Cipião os agraciou com presentes, sussurrando-lhes, e aos seus pais, através deles,
que logo estariam de volta aos braços das famílias. Uma jogada mestre, enquanto Cartago semeava terror, Roma colhia lealdade. E não parou por aí. As mulheres de Nova Cartago, muitas delas viúvas da guerra, receberam uma garantia inquebrantável: sua honra seria intocável. Quando um centurião, em gesto de homenagem, trouxe diante dele uma jovem de beleza deslumbrante, filha de um nobre hispânico prestes a se casar, Cipião não hesitou. Devolveu-a ao noivo, não como um ato de piedade, mas como um investimento. O resultado? Um contingente de 1.400 cavaleiros hispânicos se juntou às suas fileiras, gratos. Mais uma vez, a clemência se revelava uma arma mais afiada que a espada. Claro, os céticos de hoje questionam a lenda das lagunas secas. Teriam os púnicos, tão hábeis em engenharia, ignorado as marés? Ou a laguna de Neptuno era na verdade um reservatório de sal ou uma fazenda de peixes, controlado por comportas escondidas no Estreito Ocidental? Pouco importa. Se Cipião capturou os mecanismos ou se os deuses, de fato, lhe sorriram, o que permanece é a evidência irrefutável: ele conhecia o terreno melhor que o inimigo. Sua rede de espiões, seus batedores, sua obsessão por detalhes transformaram o improvável em inevitável. E então veio o momento que selaria sua reputação. Cipião prometeu uma coroa de ouro ao primeiro homem que escalasse as muralhas de Nova Cartago. 2 heróis surgiram: Quinto Trébelio, centurião da 4ª Legião, e Testo Digítio, marinheiro. O exército e a frota quase chegaram às vias de fato, cada lado defendendo seu campeão. Mas Cipião, com a sabedoria de um rei sacerdote, decretou: se ambos subiram juntos, ambos serão coroados. Uma decisão que não apenas acalmou os ânimos, mas os uniu. Roma não premiava a discórdia, premiava a vitória. Com a cidade pacificada, porém, Cipião não se permitiu o luxo da ociosidade. As muralhas foram reconstruídas não como símbolo de opressão, mas de ordem. Os artesãos cativos forjavam armas que logo seriam empunhadas contra Cartago. Soldados e marinheiros treinavam sem trégua, sob o olhar atento de um general que não apenas comandava, mas compartilhava o suor e o esforço. Quando tudo esteve pronto, deixou uma guarnição no local e partiu para Tarraco, onde os aliados ibéricos aguardavam. Foi ali, em sua primeira operação independente, que Cipião provou algo que até então era apenas um murmúrio: Roma tinha, finalmente, um estrategista à altura de Aníbal. Alguns até suspeitam que o próprio Púnico, sem querer, tenha sido seu melhor professor. Afinal, a forma como Cipião tratava os vencidos, duro com os cartagineses, mas generoso com seus aliados, não era um eco da política que Aníbal usará na Itália? Enquanto o cartaginês se apresentava como a libertadora dos italianos oprimidos por Roma, Cipião agora se erguia como a protectora dos hispânicos traídos por Cartago. A guerra já não era apenas uma questão de legiões. Era uma batalha de narrativas. E, pela primeira vez, Roma tinha alguém capaz de escrevê-la tão bem quanto lutá-la.